Opa, e aí? 20 dias de atraso para um vídeo de 10 minutos que teve um mês de produção. Bem, eu tenho uma desculpa para isso, eu tava ocupado com as Top 10 mitadas do Sivonaldão. Mas enfim, deixando essa enrolação de lado, vamos falar de Undertale. Foi lançado em meados de 2015 e acabou que não demorou muito para que esse jogo explodisse. E por um tempo na internet só se ouvia falar desse jogo. Undertale foi produzido por Toby Fox, um desenvolvedor e compositor indie, o que é bizarramente impressionante. Por mais que Toby Fox já havia feito músicas para uma webcomic e trabalhado num hack room de Earthbound, o seu primeiro projeto foi Undertale. E Undertale foi e é um dos maiores sucessos quando o assunto são jogos indies. Undertale teve o seu primeiro nome sendo Underbound. Isso de acordo com um post antigo em um fórum feito por um tal de Toby Radiation Fox, em fevereiro de 2013. O jogo deveria servir como uma continuação para outra hack room de Earthbound, que possivelmente nunca existiu, com o nome de Freebound. No fim, a gente descobriu uma coisa: o Toby Fox gostava de Earthbound. O importante é saber que esse jogo serviu como principal inspiração para Undertale. A primeira demo do jogo foi enviado para Fangamer, uma companhia de jogos. A demonstração do jogo teve análises extremamente positivas e com isso uma demo pública foi lançada naquele mesmo ano de 2013. O projeto foi financiado no Kickstarter com uma meta de $5.000 que no fim acabou arrecadando $51.000. E com isso, após 2 anos, finalmente Undertale pôde ver a luz do dia. Mas afinal de contas, o que é Undertale? Há muito tempo, humanos e monstros conviviam juntos em harmonia sobre a Terra, até que em um dia uma guerra se iniciou entre essas duas raças, e depois de um longo confronto, os humanos saíram vitoriosos. Eles confinaram a todos os monstros existentes no subterrâneo do Monte Abbott com uma barreira mágica, onde apenas o poder de 7 almas humanas diferentes poderiam romper a barreira permanentemente. Muito tempo depois, em 2010x, um puta ano foda, saudades, uma criança humana acabou escalando o monte e, consequentemente, caiu no subterrâneo. E bem, essa criança é quem nós controlamos e qual o nome dela? No meu caso é o Mr. Bola. Sim, eu sei, eu tenho a maturidade de uma criança de 10 anos. O objetivo primordial da criança, ou seja, do Mr. Fucking Bolas, é escapar do subsolo. E aqui já vale ressaltar uma das características mais marcantes desse jogo: você determina a maneira na qual a sua jornada vai seguir. Você pode optar por uma abordagem neutra, onde as suas ações estão no meio termo entre poupar os inimigos e derrotá-los. Por outro lado, você pode escolher uma rota pacifista, onde você tenta resolver todos os conflitos sem derramar sangue, ou poeira no caso. Mostrando compaixão e empatia pelos monstros que encontra. Ou, alternativamente, Mr. Bola pode embarcar na rota genocida, onde basicamente o seu personagem vira um psicopata. A violência e a destruição são suas principais ferramentas para avançar, além de muita raiva e frustração pela dificuldade dessa rota. Undertale não apenas oferece uma experiência de jogo, ele questiona se é realmente necessário eliminar tudo que aparece no nosso caminho para que a gente se fortaleça. Em vez disso, ele sugere que muitos dos desafios do jogo podem ser superados através do diálogo e da persuasão, permitindo ao humano poupar os monstros ao invés de confrontá-los e aniquilá-los. Arigato! Eu, com meus dotes acadêmicos nerds, digo que Undertale criou, ou pelo menos popularizou, um subgênero de RPG, o RPG ético. Veja bem, Pokémon, por exemplo, também é um RPG de turno, assim como Undertale. Só que lá você destrói a fauna inteira para que seu Charmander torne-se um Charizard. Logo no início aqui de Undertale, nós encontramos o Flowey. Ele basicamente fala que nesse mundo é matar ou morrer e que você precisa eliminar os outros para que você aumente o seu LV, que aqui não é level, mas sim love.
São nomes diferentes, mas que simbolizam a mesma coisa. Whatever. Enquanto, por sua vez, a Toriel nos incentiva a não lutar com os monstros, mas sim a enrolar eles, porque logo ela apaziguaria a situação. O que no fim acaba sendo o mesmo método de poupar os monstros, onde ao invés de lutar, tu convence eles a não te atacarem. E meio que essa é a premissa base de Undertale. Já sendo uma ideia muito boa, ela é potencializada pelos seus personagens. Undertale tem personagens muito cativantes. Ao longo da campanha a gente acaba passando por 5 localizações: as ruínas, Snowdin, Waterfall, Hotland e o núcleo, mas caso tu prefira os nomes em inglês, o Core das antigas. Eu odeio criança, filha de uma puta! Cada uma dessas localidades possui um personagem principal daquela região, na qual você tem mais interações com eles. E esses personagens são extremamente carismáticos e únicos. Você consegue ver uma personalidade neles, o que faz com que você se apegue com os cuidados da Toriel nas ruínas, no estilo do Papyrus e nas piadas ruins do Sans em Snowdin. Chicos, estoy comiendo mortadela. A personalidade forte e competitiva da Undyne, que vemos em Waterfall, nas nerdices da Alphys em Hotland, ou a fabulosidade do Metaton, que vemos no núcleo. Oh, yes! E o que mais me impressiona é que até os personagens mais secundários têm uma personalidade, ou minimamente são interessantes, o que faz com que a gente goste deles também. E o que chega a ser tão interessante quanto o desenvolvimento dos personagens é a gameplay. Undertale, como eu havia mencionado, é um RPG de turno, o que na minha opinião é um gênero meio 8 ou 80. São jogos que resumidamente se baseiam em escolha um ataque, torça para acertar e ver o númerozinho da vida do chefe descendo, ou seja, uma planilha do Excel Simulator. Por conta disso, muitos jogos desse gênero, se não souberem fazer mecânicas que os deixem interessante, acabam se tornando bem enjoativos por conta da repetição, que acaba deixando o jogo bem maçante. E definitivamente esse não é o caso de Undertale. Por mais que ele siga essa fórmula, ele implementa espécies de minigames. Quando você ataca um oponente, é necessário acertar o tempo correto do ataque para dar mais dano. Caso você tente convencer um monstro a não te atacar, você precisa achar as opções corretas de diálogo para isso. E quando você é atacado, tem que mandar as esquivas ninja dos 32 mil golpes que estão vindo na sua direção. Inclusive, na gameplay do jogo, essa mecânica de desviar dos ataques dos oponentes é a mais divertida, ainda mais se você for um masoquista. A sua alma, que é esse coração que tem que desviar dos golpes, possui variações contra certos inimigos, que faz com que você tenha movimentos diferentes. O coração azul tem, abre aspas, gravidade. O verde não se mexe, mas pode bloquear ataques. O roxo só se move entre 3 linhas e o amarelo vira uma espécie de Space Invaders da vida. E acaba que essa jogabilidade ajuda ainda mais no desenvolvimento dos personagens, porque eles se tornam mais marcantes pelo fato de terem ataques únicos que os tornam mais memoráveis. E aqui eu também deixo minhas menções às músicas desse jogo, que são quase um espetáculo à parte. O Toby Fox fez praticamente a soundtrack desse jogo sozinho e conseguiu fazer todas as músicas serem marcantes e memoráveis. As músicas de regiões ajudam na ambientação e imersão daquele local. Um exemplo perfeito para isso é a trilha de Snowdin, que traz aquela sensação de aconchego naquela cidade gélida. E as músicas de combate são perfeitas, elas trazem o peso daquela luta. Se você jogou esse jogo e não se arrepiou em nenhum combate por conta dessas músicas, saiba que você provavelmente está morto. Tendo dito tudo isso do jogo, agora é hora de mergulhar no... Coisa que eu novamente vou falar por cima porque eu sou preguiçoso. Como eu havia mencionado, Undertale se passa no subsolo, onde os monstros que no passado viveram com os humanos na superfície foram banidos depois de perder uma guerra contra a humanidade. O subsolo é selado da superfície por uma barreira mágica criada pelos feiticeiros mais poderosos da humanidade. Sim, Ronaldinho Gaúcho. Futuramente, uma criança humana cai no subsolo. O nosso bro, Mr. Bola,
encontra o Flowey, a flor, que nos ensina as mecânicas do jogo e que nos encoraja a aumentar o nosso LV, nível de violência, ganhando XP, pontos de execução, que obtemos matando os monstros que encontramos. Quando o Flowey tenta nos matar para tomar nossa alma, somos resgatadas por Toriel, a.k.a. Love of My Life. Ela ensina ao humano como resolver quebra-cabeças e sobreviver a conflitos no subsolo sem ter que ferir os outros. Eventualmente nós deixamos a Toriel para seguir na nossa busca de uma saída do subsolo, numa luta que é bastante emotiva, independente da rota que você for fazer. Ao longo do caminho nós encontramos vários monstros, aqueles que eu comentei lá atrás. Alguns deles são combatidos, exigindo a escolha entre matá-los e poupá-los. Se os pouparmos, nós viramos friends. Durante as nossas viagens, o Mr. Bola acaba aprendendo os detalhes e as causas da guerra entre humanos e monstros, bem como a história de Ezreal, filho de Asgore, o rei, e da rainha Toriel. No passado, Ezreal fez amizade com uma criança humana que caiu no subsolo e foi adotada por Asgore e Toriel. Um dia, a criança acabou se envenenando fatalmente ao ingerir flores de ranúnculo, em uma tentativa de ter sua alma absorvida por Ezreal, a fim de cumprir seu plano, libertar os monstros recolhendo 6 almas humanas adicionais na superfície, que seriam então usadas com a alma da criança para quebrar a barreira. Ezreal chegou a absorver a alma da criança e atravessou a barreira, mas a partir daí se recusou a continuar com o plano, devido à sua visão de mundo mais pacifista. Decidido então tentar devolver o corpo, ele acabou sendo morto pelos seres humanos que pensaram que ele havia sido culpado por ter matado a criança. Com seus 2 filhos mortos, Asgore acabou declarando outra guerra contra a humanidade e continuou com o plano de romper a barreira, matando qualquer humano que caísse no subterrâneo, para que assim ele conseguisse coletar 7 almas humanas, das quais ele atualmente já possui 6. Como eu havia dito no início do vídeo, existem 3 caminhos divergentes que levam para diferentes finais do jogo. Esses que alteram dependendo da forma com que agimos com os monstros durante nossos encontros ao longo da campanha. A rota neutra, a rota pacifista e a rota genocida. Em geral, no final da rota neutra nós chegamos ao castelo de Asgore e acabamos sendo forçados a lutar contra ele para sair do subsolo. Mr. Bola acaba lutando e derrotando Asgore, no entanto Flowey sorrateiramente mata Asgore, rouba as almas humanas e se torna uma abominação bizarra. Com a ajuda da alma das outras 6 crianças que vieram antes de nós conseguimos derrotar o Flowey. E ao fim da boss fight, o Mr. Bola acaba despertando no outro lado da barreira. Nós recebemos um telefonema do Sans explicando o estado do subsolo depois da nossa partida. Já a rota pacifista só pode ser realizada depois que o jogador termina uma rota neutra. E a sua finalização é obtida apenas por não matar nenhum monstro durante a rota, além de ter que fazer amizade com Papyrus e Undyne. Nessa rota, acabamos descobrindo mais sobre a Alphys, o seu verdadeiro laboratório e suas experiências ao tentar injetar a determinação em monstros. Determinação é algo bastante importante para o universo de Undertale. Esse é o grande poder da alma humana, que nos permite continuar e lutar. O que durante a gameplay é o motivo pela qual voltamos após termos sido derrotados. Inclusive é graças à determinação que podemos salvar o jogo. Essa questão de metalinguagem é bastante presente em Undertale. Alguns personagens parecem ter ciência que estão dentro de um jogo, ou que pelo menos as coisas que fazemos como jogadores e não como personagem, como modificar ou resetar saves, os afeta. É revelado também que Ezreal foi reencarnado como Flowey, criado por Alphys como um receptáculo de determinação, com a intenção de surpreender Asgore. Nós, então, depois de tudo isso, vamos retornar para a luta contra o Asgore novamente, mas dessa vez a Toriel intervém e é acompanhada dos outros monstros na qual fizemos amizades. O Flowey aparece mais uma vez e acaba emboscando o grupo, usando as almas de todos os monstros, além das almas humanas, para se tornar uma forma mais velha de Ezreal, o deus da hipermorte, nome zica.
com o objetivo de tentar lutar contra a gente e destruir o espaço-tempo do jogo. Mr. Bola, com o poder da amizade, não ironicamente, acaba derrotando o Ezreal, que no fim volta à sua forma infantil e percebe que o humano não é o Mr. Bola, aquela criança que morreu envenenada no passado. O humano então revela o seu verdadeiro nome, Frisk. Ezreal expressa seu remorso por tudo que ele fez e usa as 6 almas humanas e todas as almas de monstros para destruir a barreira de uma vez por toda. Ezreal então diz que inevitavelmente ele voltará a ser o Flowey. Diz a Frisk para deixá-lo para trás. Frisk novamente cai inconsciente e acaba acordando cercado por seus amigos. Essa questão do nome Mr. Bola é interessante. Eu não consigo ler isso de uma forma séria. Ao longo do jogo, ninguém te chama pelo nick que você escolhe. Sempre é um apelido, como humano, pequenino, cara e etc. O nick que você escolhe é na verdade o nome dessa criança que no passado caiu e acabou morrendo envenenado. O nome canônico é Kara, mas convenhamos que Mr. Bola é muito mais foda. Enfim, os monstros finalmente são libertos e dividem a superfície agora com os humanos. Nós, como Frisk, temos a opção de aceitar Toriel como a nossa mãe adotiva ou viver por conta própria, coisa que eu não recomendo que uma criança faça. A rota genocida, por sua vez, exige que todos os monstros sejam mortos e que a gente maximize o nosso love. Quando o Frisk chega ao castelo de Esgorn, Sans tenta impedir a gente. Ele que no final de todas as rotas julga a nossa moral, falando tudo o que fizemos de bom ou de ruim no jogo. Frisk acaba matando Sans junto de Esgorn e Flowey. Parece fácil do jeito que eu falei, mas não. A luta contra o Sans definitivamente não é fácil. No fim, Kara se materializa diante do jogador depois que Flowey é morto e explica que ela foi ressuscitada pelo Love adquirido. O jogador é então convidado a se juntar a ela na destruição do universo, o que vai acontecer independentemente da nossa escolha. Depois desse final, o jogo se torna injogável. Kara eventualmente vai oferecer restaurar o universo em troca da sua alma. Se você aceitar essa oferta, o jogo novamente será jogável. No entanto, cada rota, tanto a pacifista, genocida ou neutra, vai sempre terminar com a Kara assumindo o corpo de Frisk. Bem, basicamente essa é a lore de Undertale. Eu sei que eu acabei deixando muita coisa de lado em relação ao W.D. Gaster, por exemplo, entre muitas outras coisas, mas é que esse não é o foco do vídeo, e se você caçar na internet vai achar vídeos muito bons que falam de maneira mais profunda sobre o enredo desse jogo. O ponto que me fez querer fazer esse vídeo e o que me faz gostar bastante desse jogo é quanta alma tem nesse projeto. Eu juro que isso não foi um trocadilho. Undertale é uma obra que é muito única, sabe? Você sente um carinho muito grande do criador nos mínimos detalhes, desde as piadinhas até nos auges, como a Batalha dos Sans, por exemplo, que tem uma construção fodida de boa. No começo do vídeo era pra eu ter feito toda uma analogia com arte, porque é assim que eu vejo esse jogo. Eu acabei não fazendo porque eu atrasei o vídeo e eu quis botar piadinha. Mas enfim, Undertale me fez ficar extremamente empolgado com as batalhas, entretido com seus personagens e bastante emotivo quando acabou. Pegou aquele sentimento de quero mais, sabe? Coisa que um monte de jogo com uma verba enorme na produção não consegue fazer nem metade. Por isso que eu considero esse jogo uma obra de arte. Você não só se diverte jogando, mas você sente muitas outras coisas. No quesito de passar a emoção, de sentir que esse universo é vivo, Undertale é muito feliz. E finalizando com todas essas analogias de arte, eu considero Undertale como o magnum opus dos jogos indie. Mas bem, eu vou ficando por aqui. Caso você tenha gostado do vídeo, dá um like aí, compartilha para algum brother teu, comenta a tua opinião sobre o assunto, o que tu acha de Undertale. E se você acha que eu mereço, considera me apoiar. Qualquer quantia já me ajuda demais. E eu acho que é isso. Produzir esses vídeos me enchem de determinação.